O caminho é tão natural que até parece simples. Nos últimos 40 anos, você se acostumou a acompanhar as transmissões esportivas na tela da Globo. Assistir a um jogo de futebol na televisão da sua casa é praticamente estar aqui, à beira do campo. Os jogadores pertinho, a movimentação dos times, o barulho da torcida. Mas espera aí, você já parou para pensar como tudo isso chega até você? A imagem para a câmera, para os cabos, o caminhão, o transmissor, o satélite, a emissora, a televisão, a sua televisão, na velocidade da luz. Entre o acontecimento e a imagem na sua casa, menos de meio segundo. O que parece um passe de mágica é fruto de alta tecnologia e trabalho de muita gente. Em grandes transmissões, mais de 100 reais. Hoje, né? Com as poderosas unidades móveis que chegaram à TV Globo a partir de 96 e são praticamente uma emissora de televisão sobre rodas. Porque antigamente... Aí eu tinha que esperar os domingos, conversava com o pessoal da novela para largar um pouquinho quando tinha futebol à noite. Quando o bem amado descansava, o esporte aproveitava. Equipamento emprestado e improviso onde fosse necessário. Com quantas câmeras se transmite um jogo de futebol? 2, 3 câmeras e olhe lá. Eram assim as primeiras transmissões. Era mais ou menos passar a visão da arquibancada para quem estava em casa. Aos poucos, fomos aproximando você da ação. Por quantos ângulos você quer ver o chute do Kaká? No último jogo da seleção, em Goiânia, eram 23 câmeras. E se quiser, ainda pode ter helicóptero, quantidade maior, qualidade maior, tamanho menor. As câmeras antigas eram enormes, os operadores tinham que ser fortes, né? Pessoas grandes para segurar aquilo. Hoje não, hoje a câmera pode ser pequenininha e leve. Comparar uma parte de uma câmera das antigas com uma nova é covardia. Então essa peça desse tamanho aqui seria o equivalente ao que hoje em dia? Ah, isso aqui. Essa plaquinha, esse chipzinho. Essa plaquinha. Bem mais leve. Por isso, Luna agradece. Ele faz a montagem das transmissões. Bom, hoje em dia está bem mais fácil, né? Alguns anos atrás a gente não conseguia nem carregar uma lente dessa. E os cabos? Parecem levinhos, né? Cabo aqui no Maracanã usa em torno de 8 mil metros de cabo. Ficam pesados. E antes eram muito mais pesados. Os cabos estão bem mais leves e melhor ainda é quando eles nem estão. Câmeras que transmitem sem fio, o que chamamos de microlink, microfone sem fio. Graças a Deus! Isso dava cada problema. A lembrança mais marcante que eu tenho da época que a gente usava cabo nas transmissões foi no estádio da Fonte Nova, lá do Bahia, em que acabou o primeiro tempo, eu saí puxando o meu cabo, o jogador que eu queria entrevistar estava longe, então eu saí puxando, de repente ele travou, e aí eu não conseguia chegar, eu tentando chegar no jogador, puxei com bastante força, o cabo tinha enrolado no tripé da câmera, e quando eu puxei, caiu no tripé, a câmera foi tudo pro alto, foi uma vergonha, um negócio horrível, mas eu consegui entrevistar o cara. Todas as imagens chegam à mesa de corte, onde o diretor de TV decide qual entra no ar. É como um grande organismo, com vários órgãos funcionando de maneira diferente, todos em harmonia. Tudo lindo. Mas já imaginou se fosse assim? O som é que dá o clima da partida. Do Brasil! Alô, áudio, alô, áudio. Alô, áudio, Ricardinho. Com mais de 20 microfones espalhados, ouve-se de tudo. Tá jogando mal, rapaz, não tem que reclamar nada. Cala a boca, vai pensar. Nós falamos de som, o que seria dos jogos sem eles? As vozes que comandam o espetáculo. Para comandar essa estrutura toda, tem que ser fera. Através do fone, o locutor recebe todas as informações necessárias para conduzir a partida.
uma sinfonia. O que acontece no fone é uma sinfonia. Eu escuto a minha voz, eu escuto o comentarista, eu escuto os repórteres, eu escuto o coordenador da transmissão, o diretor da transmissão, as eventuais reclamações, as eventuais broncas, algum texto de alguma coisa que tenha acontecido. O fone é a vida da gente. O fone é tudo numa transmissão. E no tempo em que o fone era quase nada, os locutores faziam praticamente um voo cego, sem comunicação com a emissora. Quem tinha a comunicação e passava as informações era o coordenador. Junte a isso que as cabines não eram o que são hoje, espaçosas, pronto. A gente tinha um coordenador que era forte, gordinho, e tínhamos um locutor que também era gordinho. Aí ficava o comentarista, lá no canto, espremido. Eu vi o locutor aqui e o coordenador do lado, que quase mais para a porta, para a saída da porta, que para dentro da cabine. Aí os outros passavam atrás, devagar, estamos no ar, estamos no ar. Não tinha como fechar, porque os dois eram enormes, entendeu? Mas às vezes uma partida parece passar rápido demais. As coisas acontecem numa velocidade tal que fica difícil entender direito o que aconteceu. Ainda bem que aqui a gente pode controlar a velocidade, passar tudo bem devagarinho para observar todos os detalhes e repetir todos os lances quantas vezes a gente quiser. Chuta aí de novo. Aê! Tá vendo essa turma aí? O Paulinho, o Flavinho, o Robson, o Edmundo e o Léo? Todos posicionados em máquinas que chamamos de EVS e usamos desde 92. Nelas ficam registrados todos os lances de todas as câmeras durante toda a partida. Basta escolher um... O Roberto Carlos reclamou, nós mostramos no ar. E mandar o replay para o diretor de TV. Ele saiu reclamando de todo mundo, reclamou do Zé Roberto, do Ronaldinho. Há quase 40 anos, era assim, ó, com esse DVDzinho super nutrido. Bem pesado. Na época, isso era a última palavra em tecnologia e estreou na Copa de 70 para fazer repetição, replay dos gols em câmera lenta. Era um slow e roubo de quadro. Ele fazia, era um slow que era isso aqui, entendeu? Gravava 1 minutinho de imagem e olhe lá. E o equipamento era pedra preciosa. Esses discos arranhavam com uma facilidade incrível. Então você tinha que fazer num ambiente extremamente limpo, usando luvas. Sempre que alguém ia trocar um disco desse, tinha uma plateia em volta assim. E quando o replay era feito pela máquina chamada Quadruplex, então? Paciência, viu? Haja paciência. A máquina levava coisa de 16 segundos para estar em condições de uso da imagem. Hoje não é apenas a câmera lenta, o slow motion. Desde 96 temos o super slow, um equipamento que permite ver a imagem com muito mais detalhes, muito mais bonita. Não só podemos controlar melhor a velocidade, como podemos chegar muito mais perto. Uma câmera qualquer normalmente traz uma lente com zoom de 20 vezes, o que já dá para aproximar um bocado. Agora, essa aqui é a lente 86, o maior canhão da TV Globo. A vantagem aqui dessa lente é que a gente consegue mostrar o torcedor lá do outro lado do estádio. E também detalhes de jogador, assim, bem de pertinho. Né? Tá vendo as pessoas ali? Na arquibancada não, rapaz, ali no Corcovado. Ainda não tá vendo? Então aproximamos mais. Afinal, o Cristo está a apenas 5 quilômetros do Maracanã. Dessa forma, é muito difícil acontecer algo importante, no campo ou na arquibancada, que não seja flagrado por nossas lentes. Até agora nós só falamos de futebol, natural, né? É o esporte número 1. Mas nesses 40 anos, nós já transmitimos de tudo. De tudo mesmo. A cada ano que passa, novos esportes chegam à tela da Globo. Como a ginástica, acompanhando os santos saltos de Daiane, sempre com uma maneira própria de ver a competição. No domingo passado, você assistiu a Maratona de São Paulo, aqui no Esporte Espetacular. Parece óbvio exibir uma prova da largada à chegada.
Em 82, não era, quando a Globo transmitiu pela primeira vez na íntegra a corrida de São Silvestre. Na época, foi uma enorme inovação, né? Porque não existia nenhum modelo que permitisse o acompanhamento de uma prova urbana no meio dos canyons formados pelos prédios, ao vivo, do início ao fim. Foi uma das primeiras do mundo. No Brasil, com certeza, a primeira e provavelmente uma das primeiras do mundo, onde a gente transmitiu toda a corrida ao vivo, né? Porque até então se transmitiu uma maratona só, era a partida e a chegada. Tudo desenvolvido com tecnologia própria, para superar o desafio de enviar o sinal de televisão entre os prédios gigantes da cidade. Então, eram vários prédios ao longo do percurso que o sistema tinha que ser apontado para que não houvesse a perda do sinal. Isso tudo foi desenvolvido por nós aqui na engenharia da Globo e conseguimos um marco histórico nesse tipo de transmissão. Experiência que evoluiu e serviu para a passagem da tocha olímpica pelo Rio de Janeiro. Do início, cruzando a cidade, passando pelo Pão de Açúcar, até o fim, na festa no Aterro do Flamengo. Em todo lugar, a Globo acompanhou. Recebemos o prêmio agora da melhor cobertura da tocha. Acompanhando as imagens, são indispensáveis informações gráficas que nos ajudam a entender o espetáculo. Até chegar a efeitos especiais de cinema, começamos com palavras simples, desenhadas de maneira artesanal. Era assim que se inseria uma informação na tela da televisão. Nome de repórteres, placar de futebol, anunciantes, era tudo artesanal. Você tinha que ter uma cartela preta, umas letras transferíveis brancas que você montava em cima dessa cartela preta e depois levava na câmera. E ficava só as letrinhas em cima da imagem. Hoje virou videogame. Qual é a velocidade dela? Qual a distância entre os adversários? Quanto do percurso já foi percorrido? A chamada telemetria que usamos em nossas corridas de rua é produto de exportação. Nós já fomos por 2 vezes a Nova York, a maratona de Nova York, mostrar esse sistema. Eles utilizaram o sistema na corrida por 2 vezes. Lembram o vovô Tirateima? No computador, o Tirateima exclusivo da Globo diz que a bola entrou. Foi em 86 a estreia, na Copa do México. Parecia videogame antigo, mas veio evoluindo, foi ficando invocado, até chegar ao que é hoje. A dúvida suprimida em cima das imagens reais. A seta para a distância da falta, o círculo para dizer se a barreira está no lugar. Aceleração total, está acelerando total, está subindo. Pisou no freio, acendeu a luz vermelha do break. Hoje em dia, a gente só falta pilotar o carro de Fórmula 1. Temos mais informações do que o próprio piloto no cockpit. Nos tempos de Ayrton Senna não era assim não. A Globo deu os primeiros passos nessa história. Fomos os primeiros a botar a velocidade dos carros de Fórmula 1 no ar, ao vivo também. Isso no início da década de 90. Nem a Fórmula 1 também fazia isso, só nós fazíamos no Brasil. Hoje, a computação gráfica faz o que quer sobre as imagens do esporte. O virtual é um marco nessa história. Da estreia em 96 até hoje, os limites foram destruídos. Futebol veio para formar, para entreter. A princípio, podemos fazer tudo. Você consegue imaginar algo mais que possa ser acrescentado a uma transmissão que já te dá a sensação de estar aqui à beira do campo? Talvez entrar no campo. Vamos lá? Por enquanto não dá. Mas nós vamos entrar. E não vai demorar, não. Você já viu do que ela é capaz em filmes. A câmera de cabos foi criada há 4 anos. No início de 2005, chegou ao Carnaval Carioca. E na próxima quarta-feira, estreia em jogos de futebol, no amistoso Brasil e Guatemala, na comemoração do aniversário da Globo. E você tem ali uma perspectiva de videogame, né? A turma que joga esses videogames de futebol vai ficar muito à vontade com esses takes.
Você vai conseguir aí imagens que hoje, até hoje não foram possíveis, porque realmente não podíamos colocar ninguém no centro ali do campo. Nem voando, né? É, nem voando. Ainda. Ainda. Essa ainda está em testes, mas em breve o microfone vai para dentro da bola. Uma sensação totalmente inédita. Uma ideia nossa, desenvolvida por nós. Já já vai fazer parte do futebol brasileiro. Curta as novidades, enquanto novidades elas são. Inovação, acho que esse é o nome do jogo. Tem muitos coelhos para tirar dessa cartola. Né? Assim, as transmissões da Globo vão partir para os próximos 40 anos, inventando, renovando, mudando a visão que temos do esporte. Mas tem uma coisa que a gente não quer mudar, não. O Márcio, o Reinaldo, o Gil, o Renato, o Becker, o Alvinho, o Índio, o Kleber, o Vinícius, o Bochecha, o Serginho, o Lobo. Sempre a vontade e o profissionalismo das pessoas. Isso desde a primeira transmissão. Nós sempre queremos fazer o melhor e passar o melhor para o telespectador.